O assunto que eu tenho pra gente conversar hoje, ele tem tudo a ver com quem a gente já vem conversando, né? Porque sempre quando a gente fala de vida integrada, de uma vida ordenada, a gente precisa falar sobre prioridades. E é isso que a gente vai conversar hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prosa aqui no YouTube. E hoje a gente vai bater um papo, que eu tava pensando em umas coisas e tal, como sempre. Eu anotei aqui no meu caderninho uns pontos para eu não esquecer, pra gente conversar sobre prioridade. Eu falei no último vídeo sobre até a questão da, da gente usar a palavra prioridade no plural, né? Porque se você fala prioridades, já diz que tem mais de uma e a prioridade tem que ser somente uma, né? Uma das coisas que a gente precisa refletir sobre prioridade é, antes de definir quais são a prioridade, vamos entender a filosofia por trás da prioridade em si. Vamos tentar dissecar um pouco o fato da prioridade existir, antes de definirmos o que é a prioridade na nossa vida. Por quê? Se a gente não entende o que é a coisa, a gente não consegue definir o que é a prioridade da nossa vida. Então, a gente precisa primeiro entender o mecanismo da parada acontecer, a engenharia da parada, para depois definir o que são as coisas. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é que o que realmente na sua vida merece prioridade? O que dentro da história da sua vida, no seu dia a dia, em todas as esferas da sua vida, o que ali merece ser prioridade? Por que eu uso a palavra merecer? Porque o mundo, hoje em dia, empurram prioridades pra gente que a gente não merece, né? Seja o fato do sucesso, da atenção, de, enfim, diversas coisas que o mundo subverteu um pouco e empurram dizendo que é prioridade pra gente. Então, por exemplo, às vezes, inconscientemente, a gente passa a entender e a achar que é prioridade o número de seguidores nas redes sociais, por exemplo. Isso é uma prioridade fundamental, né? E tem pessoas que colocam isso acima de coisas mais valiosas e mais importantes. Apenas um exemplo. Para vocês perceberem que fatores externos e o mundo tentam empurrar para a gente prioridade. Então, o que na sua vida, o que realmente merece prioridade na sua vida? Porque muitas das vezes a gente coloca inclusive o trabalho no centro, né? Tem pessoas que colocam a vida profissional, a carreira, como centro motor de toda a sua vida. Isso é uma desordem de prioridade, por exemplo, né? Que a gente acaba negligenciando aquilo que é mais valioso. Família, nossa vida espiritual e tudo mais. Então, apenas um exemplo. Quantas pessoas vocês conhecem que você conhece a sua vida que coloca a carreira acima de qualquer outra coisa, acima da família e tudo mais? Às vezes, pode ser até um pouco pior a gente parar pra pensar nisso, porque conheço pessoas que falam, não preciso construir uma família porque eu estou agora no momento focado na minha carreira. Então a carreira é prioridade do que construir uma família, gerar vidas, etc. Isso é até um assunto muito mais polêmico e muito mais profundo para a gente poder conversar. Porque quando a gente fala de prioridade, a gente está querendo dizer que nem tudo tem o mesmo peso, né? Nem tudo tem o mesmo valor, nem tudo tem o mesmo peso na nossa vida. Porque dizer que existe uma prioridade implica em dizer em colocar uma hierarquia nas coisas. Implica em colocar ordem nas ações, na nossa vida, nos pensamentos, nas ações. Então, dizer que existe uma prioridade é sinônimo de dizer que existe uma hierarquia. E tal como qualquer hierarquia, há aquilo que vem primeiro, aquilo que vem logo em seguida e aquilo que vem em segundo. A desordem, quando a gente para pensar na desordem, não só a desordem externa, mas a desordem interior, quando você vê pessoas com emoções muito à flor da pele, quando as pessoas têm uma vida que ela pode ter tudo de bens materiais, perdão, mas ainda falta algo para ela, é porque houve ali uma desordem nessa hierarquia de prioridade.
entende? É um pouco mais complexo, a gente pode parar para conversar sobre isso depois, mas essa desordem interna que a gente carrega muitas das vezes, colocando na frente coisas que não devem vir naquele momento, e isso a gente consegue aplicar em várias áreas da nossa vida, causa essa desordem interna na gente devido a essa hierarquia desbalanceada e invertida, entende? Então percebam, a desordem interna vem é uma consequência da hierarquia atribulada e diferente que a gente colocou. A desordem interna que a gente vive é causada por essa mudança na hierarquia de valores que a gente coloca, que se reverbera em uma desordem externa. Uma coisa está vinculada à outra, né? Então, prioridade implica hierarquia, né? E por que eu digo que eu sempre gosto muito de usar, me esforço de usar prioridade no singular? Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se a gente diz que muitas coisas são prioridade, no fundo, nada daquilo é prioridade. Percebem isso? Se eu digo que minha família, meu trabalho, meus amigos, minha profissão, minha carreira, o concurso público, tudo isso é prioridade na minha vida, nada disso é prioridade na minha vida. Porque dentro dessa, o que vem primeiro? Não, tudo isso é muito importante. Então nada é importante, cacete. Nada disso é importante. Percebe? Que existe aquilo que vem primeiro, existe aquela única coisa que é o que vem primeiro, que ordena todas as outras, né? Que dá tom e voz a todas as outras, que aquele é o centro motor de todas as outras coisas. Isso precisa existir na nossa vida. E quando a gente para meditar e refletir sobre isso, isso começa a se encaixar na nossa vida, né? E esse processo começa a ganhar vida e as coisas dentro da gente começam a se realinhar mediante essa prioridade. E as coisas começam a fluir muito melhor, né? Justamente porque a falta de prioridade é uma desordem, né? Não, a desordem não somente é consequência de uma falta de prioridade, mas como é por si só também uma desordem, né? Porque vem justamente disso, essa vida fragmentada, essa vida desordenada, essa vida que não é íntegra, que a gente não é a mesma pessoa em todos os lugares, vem dessa falta de prioridade, vem dessa falta de ter um centro na nossa vida que governa todas as outras coisas. Porque a gente alterna de uma prioridade para outra muito rapidamente e você fica sem um centro motor da sua vida, né? Que guia as suas coisas. E daí vem falta de propósito, desânimo, etc. Né? Uma vida sem propósito, que você não enxerga muitas das coisas, uma vida desalinhada. Tudo isso acaba sendo consequência do simples fato de você não parar para pensar em quais são as suas prioridades. Olha que loucura, né? Uma vez eu vi uma metáfora muito pouco, uma historinha, né, para poder justamente elucidar essa questão das prioridades. Imagina que essas áreas da sua vida, a família, a sua saúde, o seu trabalho, sua vida espiritual, sua relação com Deus, todas essas áreas da sua vida, tudo aquilo que você faz, né, tudo aquilo que você são como bolinhas de fazer malabares, né? E você tá ali tentando jogar todas pro ar ao mesmo tempo e pegando todas sem deixar nenhuma cair. E quanto mais bolinhas você tem, mais atrapalhado você fica. E você sabe que tudo aquilo é prioridade para você, você não pode deixar. E percebe essa. Até para explicar é cansativo. Percebe esse cansaço que vem, essa dificuldade, porque tudo ali para você é prioridade e você tenta lidar com tudo e todos ao mesmo tempo e nada pode ficar para depois porque tudo é prioridade. Você tem que equilibrar essas bolinhas que você não pode deixar nenhuma cair de maneira alguma. Só que aí você percebe, com muita meditação, que o seu trabalho é uma bolinha de borracha, que se você deixa cair, ela quica e volta para você. Então você já fica um pouco mais desafogado nesse seu equilíbrio de todas as bolinhas no alto e tal. Então você percebe que essa bolinha de trabalho, por exemplo, é uma bolinha de borracha. Ela quica e volta na sua mão. Então você consegue fazer um jogo diferente ali, fica um pouco mais fácil.
Ao passo que você percebe que a bolinha da sua saúde, da sua família e tudo mais, são bolas de vidro. Você não consegue deixar cair e pegar de volta. Essas você precisa manter no ar a todo momento. Isso é só uma metáfora para a gente poder parar para pensar o que é. Eu estou até adiantando uma das perguntas do final. Uma pergunta fundamental para a gente entender o que é prioridade. O que, se eu perder, eu nunca mais vou conseguir recuperar? Entende? E com essas bolinhas? O que se eu perder, se cair no chão, vai quebrar, tal como essa bolinha de vidro? E o que se eu perder, eu consigo recuperar em outro momento e posso abrir mão nesse momento, porque uma bolinha de borracha vai quicar e voltar depois? Essa pergunta é fundamental para a gente entender. Porque aí, às vezes, a gente percebe que está colocando a carroça na frente dos burros, né? O meu trabalho é prioridade, porque eu não posso perder meu trabalho de jeito nenhum, mas a minha família pode ser negligenciada. Ou seja, o trabalho, se você perder, você não consegue outro. A família, se você perder, você perdeu. Não tem outra família daquela. Sua esposa, entende isso? Percebe? E a gente, isso, à medida que a gente vai pensando e refletindo sobre isso, eu tenho certeza que vai vindo coisas na cabeça de vocês e vai ficando mais claro, e áreas da sua vida que você percebe, realmente, isso aqui existe uma dedicação maior que eu não merecia, isso aqui que é fundamental, tô deixando de lado, entende? Esse exercício é fundamental, justamente porque a prioridade revela aquilo que você ama. A prioridade da sua vida revela aquilo de mais valor, que há mais valor para você, e é aquilo que você ama. O que você tem a gente falou disso vídeos atrás. Aquilo que você ama diz sobre você. Você se torna aquilo que você ama. Você se torna aquilo que você prioriza, né? E como que a gente pode tentar refletir, com isso eu encerro, o que a gente pode fazer para meditar sobre isso na prática, né? Tem algumas perguntas que nos ajudam a refletir sobre as prioridades da nossa vida. Uma delas eu acabei de falar, né? O que se eu perder, eu nunca mais vou conseguir recuperar? Eu não vou conseguir recuperar. Tentar responder isso é fundamental para a gente perceber as nossas prioridades, né? Mas pensar também o que é essencial na minha vida, o que eu faço que pode ser delegado, né? O que pode ser, enfim, delegado para outra pessoa fazer, postergado, feito em outro momento. E principalmente, o que Deus me pede hoje que eu preciso fazer? Que prioridade Deus apresenta para mim hoje, entende? Porque quando a gente para pensar nisso, a gente começa a viver uma vida mais integrada e verdadeira. E isso é fundamental. Viver uma vida integrada e alinhada com a vontade de Deus, tá bom? Espero que esse vídeo seja útil para você, que você consiga refletir sobre suas prioridades. Compartilha com quem você acha que também precisa aprender sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo.